Isto. Ok. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Cada um de vocês. Hoje eu vou falar a respeito do sistema familiar e a herança do silêncio. Vocês vão entender bem direitinho o que é a herança do silêncio. Vou contar uma história para vocês, né? Vocês estão vendo esse gráfico aí na tela? Então, eu trouxe esse gráfico porque é o sistema familiar, mas visto como em quatro instâncias diferentes: a espiritual, a sistêmica, a dos registros acásticos e a judicial, né? E é muito interessante que todos esses sistemas se interligam, sabe? Neste tema, né? Então, e depois eu vou contar uma historinha, que essa história vai unir realmente todos esses olhares, entendeu? Então, em primeiro lugar aí, vamos falar sobre o sistema familiar. O conceito de sistema familiar pode ser compreendido sob diferentes perspectivas que se entrelaçam e se completam: o judicial, o espiritual, o sistêmico, né? Então, o conceito do sistema familiar pode ser compreendido sob diferentes perspectivas que se entrelaçam e completam: judicial, espiritual, sistêmica, que é a constelação familiar, e o multidimensional, que é os registros acásticos. Cada um dessas abordagens lança luz sobre a dinâmica que regem as relações humanas, especialmente dentro do contexto das famílias, seus vínculos, conflitos e processos de cura, né? O judicial. No campo jurídico, o sistema familiar é tratado dentro do direito da família, ramo que regula as regulações pessoais, patrimoniais, entre os membros de uma mesma família. Abrange temas como casamento, união estável, divórcio, guarda, pensão alimentícia e sucessões, as heranças, né? E aí a gente tem o sistema familiar espiritual, energético. A perspectiva espiritual vê a família como um campo energético de aprendizado e evolução. Cada membro carrega e reflete aspectos do todo, e as experiências vividas têm um propósito maior de crescimento da alma, né? Quando se fala, então, nesse sistema de espiritual, é o crescimento da alma, né? Ok. E o sistema familiar sistêmico, que é a constelação familiar. Criado por Bert Helling, a constelação familiar é uma metodologia terapêutica que busca revelar as dinâmicas inconscientes que afetam os sistemas humanos, e especialmente as famílias. Helling descreveu 3 princípios fundamentais, que é o pertencimento, a ordem e o equilíbrio entre o dar e o receber, né? E isso é básico dentro da constelação familiar. E aí, esses 3 pilares regem toda a nossa vida, entendeu? Vocês têm alguma pergunta até agora? Estela, você podia desligar seu microfone. Desligar meu microfone?
É, porque está interferindo aqui um pouquinho, né? E aí, Carita, aqui é de meu cursor, que sumiu. Aí, eu vou falar para vocês a respeito da herança do silêncio. É uma historinha. E aí, eu vou contar essa história, e depois dessa história, aí nós vamos analisá-la através da constelação familiar, a TCFI, inclusive. Então, em uma antiga casa cercada por oliveiras, um homem encontra um velho baú de madeira. Dentro dele, cartas nunca enviadas, fotos amareladas e o eco de palavras nunca ditas. Ao abri-lo, sente o peso do silêncio herdado de gerações. Que falar nisso, as nossas famílias têm tantos segredos, têm tantos silêncios, né? Cada carta representa um elo da história familiar. Amores interrompidos, culpas, perdões não concedidos. Ao ler, o homem percebe que o verdadeiro legado não está nas palavras, mas no silêncio que une todas elas. É um gesto de entrega. Ele fecha os olhos e escuta o murmúrio do vento entre as folhas. O silêncio, antes pesado, torna-se em música. E pela primeira vez, ele entende a herança não é dor, é consciência. Então, quando a gente está diante de dores, né? E às vezes essas dores vêm através do silêncio, dos segredos que as famílias, que nós herdamos esse silêncio, essa dor, de pessoas que não foram reconhecidas, que foram excluídas, né? Tudo isso tem a ver com o silêncio. E aí, quando a gente toma consciência disso, né? Aí o silêncio deixa de ser dor. Ok? Eu vou trazer aqui essa terapia sistêmica fenomenológica integrativa, a TSFI. É uma abordagem terapêutica que se apresenta como evolução ou adaptação da constelação familiar de Bert Helling, criada por Alexandre Caymmi, psicopedagoga e psicoterapeuta suíço-brasileira. Tem como base o amor e a reconciliação, com o objetivo de redirecionar a energia bloqueada dentro da pessoa, para dissolver as ligações que impedem o crescimento, a realização e o desenvolvimento pessoal. E nessa terapia, ela trabalha muito o movimento corporal, porque a gente traz no nosso corpo, nos ossos, no nosso DNA, traumas de gerações passadas, né? Então, a gente analisando aqui a historinha que eu contei lá do homem do baú, através dessa terapia. Então, o encontro com o baú, o chamado campo, né? Na parábola A Herança do Silêncio, nos deparamos com uma metáfora do processo fenomenológico de cura. O encontro com o baú é o instante em que a alma entra em contato com o seu campo de memória celular e familiar. Aquilo que o método chama de informações congeladas no sistema.
O momento em que o homem encontra o baú representa o chamado do campo sistêmico e energético. Na linguagem da TSFI, é o instante em que o campo mostra o que precisa ser olhado, o corpo, a intuição, ou o caso guiam o protagonista até a informação que pede reconhecimento. O baú é, nesse sentido, o portal de acesso ao inconsciente familiar, onde estão guardadas memórias celulares e vibrações não integradas, dores, culpas, perdas e segredos que o sistema manteve adormecido. Vocês têm alguma dúvida aqui? O que o campo representa? O que o baú está representando? Vou prosseguir. As cartas e fotografias, a linguagem do corpo e da alma. As cartas e fotos representam as imagens internas do sistema, fragmentos de histórias que continuam vibrando no campo. No método TSFI, essas imagens correspondem a cenas que emergem espontaneamente durante a constelação. Lembranças, emoções ou sensações corporais que o participante vivencia sem controle mental. É tudo espontâneo, a gente não raciocina, tipo assim, eu acho que. Não, surge no campo. Aí, através de dor em algum membro pula, você sente uma dor de barriga, um desconforto no chakra. Então, tem tudo a ver. E isso é inconsciente. Cada carta é uma mensagem vibracional, olha só. O sistema pedindo para ser reconhecido. Então, gente, quem está escondido de alguma forma, que foi que não foi visto pelo sistema, não foi aceito, mas o próprio sistema quer que isso venha à tona. Então, quando a gente acessa, isso tudo vem à tona, entendeu? Então, é as lembranças, emoções, sensações, né? O sistema pedindo para ser reconhecido, lida e liberada. Ao lê-las, o homem inicia o processo de integração energética, aquilo que no TCFI se manifesta como a liberação de frequências presas no corpo e no campo. Então, na constelação, a gente até bate assim nos ossos, sabe? Bate nos ossos do corpo todo. Às vezes a gente pula, faz exercício, movimenta, porque isso vai liberando as tensões, isso vai liberando as memórias que são trazidas no corpo. Eu dou uma aguinha aqui. Agora, o silêncio herdado é a memória celular e trauma transgeracional, que ele vem de gerações, esse trauma. Então, às vezes, lá o tio, o tataravô, sabe, teve algum problema, com certeza a gente vai repetindo este problema no comportamento, nas emoções e na psique também. É muito profundo tudo isso. O silêncio nas gerações simboliza o acúmulo de energia estagnada. Gente, sabe quando você engole um sapo, ou às vezes um brejo inteiro, e aí, de repente, você não fala nada? Alguém te agride de alguma forma e você não fala nada? O que vai acontecendo? Aquilo vai somando, é uma somatória dentro da gente. Chega uma hora que a gente explode, pá! Né? E isso acontece também com essas memórias que a gente traz no nosso inconsciente. Né? Então, se existe, por exemplo, um abandono dentro da família, né? Aí você repete aquilo sem saber que está repetindo.
Então, às vezes, você casa com uma pessoa e que essa pessoa vai abandonando, e aí vai repetindo, o seu filho também, ou a sua filha casa com alguém, e aí separa. Então, são questões que vão repetindo, né? Quando o homem fecha os olhos e escuta o vento, ele entra no estado de presença fenomenológica, entregando-se ao movimento espontâneo da alma. Neste instante, o silêncio se transforma em música, metáfora para o restabelecimento da harmonia vibracional do sistema, quando as partes desconectadas se realinham em uma nova frequência. Então, quando você reconhece, por exemplo, um parente que, por algum motivo, foi rejeitado na família, e mesmo ele morreu, mas aí você traz aquilo. Mas aí, quando você faz o contato e, diante daquele ser, diante daquela energia, você vira e fala: eu vejo você, eu honro a sua trajetória. E aí, o que acontece? Isso é envolvido num amor, porque a pessoa é reconhecida. Ela foi sempre esquecida. Aí, como ela foi reconhecida, e aí isso vem à tona, e aí transforma a dor em amor, né? A música final, integração e reconciliação. A música representa o estado de coerência energética alcançado após a liberação. Na linguagem da TSFI, o processo culmina quando a alma se reconecta ao seu campo original de amor e o sistema retorna ao equilíbrio. A música é o som interno da cura, a frequência da paz e da integração, que substitui o ruído do sofrimento herdado. Desta forma, o som do amor é o som do campo restaurado. Sob a ótica do método TSFI, a parábola simboliza a jornada terapêutica da alma, que, guiada pelo campo, encontra suas memórias, liberta suas dores e reintegra sua luz. O homem é o terapeuta e o cliente, ao mesmo tempo, aquele que observa, sente, canta e se rende ao movimento da cura. O baú é o sistema familiar, em seu aspecto vibracional, e o vento é o espírito que guia o processo. A herança do silêncio, portanto, não é um fardo, mas um convite para a expansão da consciência e para a experiência do amor, que se torna som. A cura que canta dentro da alma e do sistema. Vocês têm alguma pergunta? Está entendendo? Está confuso? Considerações finais aqui. O sistema familiar é, em sua essência, um campo multidimensional de consciência e amor. O direito das famílias representa o esforço humano e restaura a harmonia social através do diálogo e da meditação. A constelação sistêmica de Bertin mostra como as ordens do amor mantêm o equilíbrio entre as gerações. Os registros acásticos revelam a continuidade das almas e a memória energética que atravessa o tempo. E o método TSFI amplia todas essas visões ao reconhecer o corpo, a vibração,
e o espírito como instrumento de cura fenomenológica, nos quais a energia interrompida se transforma em som, movimento e reconexão. Assim, a parábola do homem e do baú expressa o arquétipo universal da cura, a passagem do silêncio para a música, da dor herdada para a consciência restaurada, da dor herdada para a consciência restaurada. Olha a transformação. Nessa síntese, o sistema familiar deixa de ser apenas um espaço de vínculos e norma para se tornar um organismo sagrado de evolução, onde a justiça, o amor e a energia se unem para tecer a harmonia entre o divino e o humano. É isto aí, minha gente. Vocês querem comentar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Silêncio. Quer dizer alguma coisa? Ainda estou processando aqui, pensando. Doeu nos lugares meus, assim. É. Pois é. A gente aflora o inconsciente, né? O inconsciente junto com o consciente, que a gente vai reconhecendo essas dores. E a partir do momento que a gente faz contato com essas dores internas, que a gente às vezes nem entende por que a gente sente uma tristeza, ou às vezes a gente está rindo para um monte de gente, mas lá no fundo a gente está muito triste, né? Porque tem a diferença da energia e da vibração. A energia é aquela assim, vou dar um exemplo. Vamos supor, eu chego, uma pessoa chega e te abraça, oh, como é que você está? Tudo bom? Babá. Mas aí, de repente, aí você fala assim, nossa, que abraço gostoso, que bom e tal, né? Essa é a energia. Mas o que a pessoa está sentindo? Será que, às vezes, é ela que te abraçou e falou assim, nossa, eu não gosto dessa pessoa? Mas aí eu abracei toda ela alegre? Então, essa é a vibração. Ou ela também pode estar feliz, pode estar alegre, realmente, né? Que é também a vibração, que é uma coisa muito boa, né? Então, qual é a diferença entre a energia e a vibração? A energia é o movimento, ela é externa, ela aparece. A vibração é interna, né? Então, às vezes, você pode ser coerente ou não, né? Então, isso que é importante da gente reconhecer. E através desse olhar, né, do sistema familiar, porque nessa parte assim espiritual, nós escolhemos a nossa família. Aí você fala assim, gente, mas eu não dou bem com a minha mãe ou com meu irmão, muito menos com meu pai, e eu estou na família errada. Não, tá não. Não está. Porque nós, antes de encarnarmos, nós escolhemos essa família. Aí, como assim? Porque é a lição que a gente tem que aprender. Às vezes, vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa assim é muito carente, muito dependente, aquela pessoa que quer tudo assim na mão, ela não se movimenta e aí ela cai numa família que despreza, que não tem tanto conforto e você tem que correr atrás. E aí esta é a sua lição. Não é missão, não. Lição. O que você precisa aprender nessa vida existente? Essa é a nossa lição. Então,
esse conjunto familiar vem nos proporcionar esta lição, né? E aí, uma lição de aprendizado, de crescimento espiritual, né? E tem essa parte jurídica, né? Que fala sobre o material, né? Então, se você é filho, se você é algum agregado, né? Você tem direitos, os direitos e deveres também, de, de herança, né? De posse, né? De casamento, enfim, de separação também. Então, a parte jurídica, ela é bem material, bem ligada à matéria, né? E tem a constelação, que fala muito sobre essas relações que a gente tem com os familiares, né? Eu, por exemplo, eu tenho um irmão que a vida inteira nós brigamos, sabe? Nós nunca demos certo. E eu já tentei conciliar, não sei o que, nunca deu certo. E aí, aí fiz uma constelação, porque eu tinha tido um acidente, e aí, neste acidente, eu quase morri, não sei o quê, enfim. E aí, quando eu iria ligar, na hora que eu estava voltando da anestesia, assim, tal, que eu ia ligar para... Oi, Cíntia, tudo bom? Que eu iria ligar para alguém para avisar, esse irmão me ligou. Eu olhei assim, fiquei olhando, falei, gente, ele nunca me ligou, nunca me ligou. E nesse dia ele ligou. Aí, quando eu atendi, ele falou assim, ó, o meu anjo de guarda mandou eu ligar para você. Aí, sabe? Aí eu contei para ele o acidente e tal. Só que eu tinha feito antes uma constelação. E eu pus ele no campo, porque eu estava tendo acidente um atrás do outro, não sei o quê, parecia que a morte estava me rondando. E aí eu fui fazer uma constelação, pus ele no campo, e aí a gente se entendeu. Aí foi coisas lá do Egito, e depois a gente era cigano, aí não podia misturar o sangue, aquela confusão toda. Eu sei que a gente entrou numa harmonia no campo, e aí, depois desse dia, você acredita que nós tornamos amigos? Foi uma aproximação, foi uma coisa assim muito legal. Eu nem imaginava, já nem esperava mais. E, de repente, a gente virou amigo. Então, são coisas muito importantes, são ferramentas que trazem para a gente realmente transformação. Transformação na nossa vida, sabe? Transformações que a gente larga aquele peso da raiva, do abandono, do não pertencimento, né? Do dar e receber, né? Porque isso é muito importante. Às vezes a gente tem uma relação que a gente só dá, só dá. Aí quando você olha assim, só tem um buraco dentro de você, porque você não recebeu nada. Então, essas ferramentas, que é os registros acásticos, né? O lado espiritual que a gente estuda, e algum lugar que você vai, numa casa, algo assim, e as constelações, né? E o jurídico também, né? Porque nós temos que ter conhecimento disso para as pessoas não passarem a gente para trás, né? Tem muito irmão que adora dinheiro e acha que tudo é dele, né? Então, se não tiver a justiça, né, atrás disso, a gente realmente não consegue, não tem amparo, né? Então, a justiça traz esse amparo jurídico, de papéis, tudo relacionado à matéria, mas eles não resolvem os conflitos internos. E aí a gente tem a, a espiritualidade, os registros acásticos e as constelações para a gente conseguir resolver esses problemas, né? E aí, minha gente? Vocês querem fazer alguma pergunta? Beber uma água aqui.
Esse trabalho eu fiz um e-book que traz detalhadamente cada tópico deste, explicando o que é cada um e depois a relação deles entre eles, né? Se alguém tiver interessado, né? Esse e-book aí entra em contato, custa R$10. E aí tem esse material para pesquisar. E tem as referências também, né? As referências bibliográficas, né? Que quem quiser ir mais fundo, né? Ainda tem essa relação. E falando um pouquinho de mim, eu sou Alexandre Bellini, nascido em Ubá, Minas Gerais. Sou técnico em enfermagem, formado pela Cruz Vermelha, em Belo Horizonte. Estudei teatro no Palácio das Artes e também artes visuais e tecnologia em produção cênica aqui no Basileu, França, né? Sou reikiano, constelador, né, nesse método TSFI, sou apômetra, e estou desenvolvendo um trabalho que é de constelação apométrica, que é a constelação TCFI, né, mais apometria, né? Então é isso aí, minha gente. Você chegou, levantou a mão, quem levantou a mão? Oi, querido, boa noite, maravilhoso, gratidão. Me perdoem que eu cheguei um pouquinho depois que começou. Me traz uma clareza, por favor. Diga. Por exemplo, eu não sou consteladora, no máximo eu sou cliente de constelação. Eu gosto até de estudar um pouquinho, mas eu não tenho a pretensão de ser consteladora. O seu livro, para eu poder ler, eu tenho que ser consteladora ou eu posso ser só uma estudiosa na expansão de consciência? Não, com certeza você não precisa ser consteladora. Inclusive, esse libretinho ele fala assim sobre essa relação do sistema familiar. Não é um curso de constelação. Eu pensei apenas um sistema, que é o sistema familiar, e joguei ele dentro em 4 visões, que é o jurídico, que é o espiritual, que é o dos registros acásticos e das constelações, né? Então, é um olhar assim, dando a importância, né, a relevância do sistema familiar. E ele está bem simples, a pessoa não precisa ser constelador para entender, é uma linguagem Então, bem perfeito. direta. Então, eu vou te chamar no privado que eu tenho interesse sim, meu amor. Porque, assim, se for nesse sentido que você falou, nossa, é muito bem-vindo. Que eu entendo que até, sei lá, pode ser até que no futuro eu tenha essa curiosidade de me aprofundar mais. Mas, nesse momento, o que eu quero é ter essa base para eu poder me localizar, até como cliente que às vezes participa de constelação, para saber como me posicionar, como é que isso interfere, se é hora de eu pedir um suporte para a constelação, ou se de repente tem algum outro caminho, sabe? Eu vejo que como ser humano eu gosto de ter essa noção para perceber as influências que estão na nossa existência, que às vezes a gente nem percebe, né? São tantos fios invisíveis, e para saber conseguir fazer melhores escolhas. Então, nossa, muito obrigada, Alexandre, muito obrigada mesmo. Vai ser um prazer. E você vai achar interessante, porque, apesar que eu pincelei só o sistema familiar, sabe? Porque ele também é a base de tudo, né? Porque tudo que envolve, né? Tem muitas questões que a gente não entende, né? Eu trato as pessoas bem, mas as pessoas não me enxergam, não me vê, sabe? O que está acontecendo? Aí eu preciso fazer mais para alguém me enxergar, né? Aí, de repente, aí você vai descobrir que quem não está enxergando você é você mesmo, né? Aí, quando a gente parte desse princípio e começa a ter esse olhar para dentro
e parar de se culpar de muita coisa, porque a gente carrega muita coisa sem saber, sabe? Para você ter uma ideia, vamos supor que numa vida passada, olha só, estou indo longe, numa vida passada, aí a sua avó, por exemplo, teve um aborto espontâneo. Nem ela mesma sabia o que era isso. Um exemplo. O que acontece? Esse ser, ele existiu. Ele existe, na verdade. Mas aí, na família, ninguém inclui ele, porque ninguém sabe dele. Né? E aí, mas como ele é um ser que esteve presente, que seja segundos, minutos, alguns meses, ele tem consciência. E aí, como que ele vai sentir? Ninguém me viu. Aí ele fica numa tristeza imensa. E aí, o que acontece? A sua avó passa essa tristeza para sua mãe, e a sua mãe, ou para o seu pai, né, passa essa tristeza para você sem saber. Olha que coisa louca. E aí você vai carregando aquilo, aí fala assim, gente, mas eu tenho tudo. Eu olho assim, minha vida é boa, eu tenho tudo, mas eu carrego uma tristeza, eu não sei de onde. E aí, quando a gente vai, tanto nos registros acásticos, que é uma grande ferramenta, quanto na constelação familiar, até no espiritismo, né? Eu falo só de coisa séria, tá? Não é qualquer lugar, não. Aí você descobre que lá a sua avó teve isso aparece, isso é muito louco, isso aparece. Aí, houve um aborto e tal, isso talvez nem apareça tanto dessa forma, mas assim, tem uma tristeza, tem um ser que não foi visto. E ele precisa ser colocado no sistema. Aí você coloca ele no sistema, e aí como você vê e acolhe aquele ser, a gente acolhe através de quê? Do amor, da consciência, né? Aí ele se sente integrado ao sistema. E aí o sistema, aí você para de sentir aquela dor. Sabe? Não é mágica, é autoconhecimento. Isso. E outra coisa também, que assim, eu sei que o foco hoje foi olhar o sistema familiar. Agora, se a gente parar para pensar, o quanto todas essas energias que vêm diretamente do nosso sistema estão influenciando também toda a nossa vida profissional. Porque enquanto uma coisa, conforme você falou, me veio também assim, que de repente, além da minha avó, vai que eu em movimentos pessoais, eu tive informação de que eu até tive gestação, mas eu não sabia na época. Eu soube depois de participar de movimento. Então, assim, o quanto às vezes isso está acontecendo em várias gerações. Aconteceu com a minha avó, com a minha bisavó, com todo mundo, com todas as mulheres de várias formas, e a gente, sem saber essa informação, ela se acumula, e além dessa tristeza que a gente sente na gente, não tem a explicação, o quanto isso interfere, por exemplo, no nosso trabalho, seja eu estou me desenvolvendo com essa parte de terapias, e eu trabalho com gestão de projetos, e eu vejo que às vezes assim, nossa, eu sou tão inteligente e tem umas travas que parecem que não tem explicação lógica. E isso também pode impactar na nossa vida profissional, né? Então, acho que, como está tudo interligado, ter esse conhecimento é muito importante para todos nós, seja por desenvolvimento pessoal, tanto quanto para a gente como desenvolvimento profissional, para a gente poder ter clareza de onde cuidar, né? Sim, com certeza. E também educacional, sabe? Porque se você tem conhecimento disso, você vai saber como educar mais os seus filhos, sabe? A própria família em si, né? E você comentou a respeito da constelação. A constelação, a formação da constelação, não quer dizer que você precisa ou quer ser um profissional dentro da constelação. Você pode fazer o curso de formação e ser pessoal, sabe? A gente tem várias pessoas dentro da nossa turma,
né, de várias turmas de constelação, né? Por exemplo, vamos supor, formou 20, aí, às vezes, um ou dois vira constelador. As outras pessoas têm aquilo como ferramenta de autoconhecimento, né? Porque, às vezes, a pessoa acha assim, não, eu vou fazer esse curso, então eu tenho que ser profissional nisso. Não, não tem. Você não é obrigado a ser... Não, sabe por quê? Porque, senão, a pessoa vai, forma, e depois fica desesperada, porque, assim, gente, eu não sou um constelador, eu não... Porque não é todo mundo que tem essa disponibilidade, essa habilidade para ser um constelador, entendeu? Não que seja difícil, não é nada disso. Eu falo do que realmente você sente, para onde o seu coração pede para você caminhar, entendeu? É isso Nossa, aí, muito meu bem. obrigada, porque isso abre uma clareza para a gente, que se a gente, como ser humano, escolher, da mesma forma linda que a Carita trouxe a gente para alguns movimentos, até eu cheguei em vocês pela indicação dela, e como é importante da gente ir se desenvolvendo, independente se a gente vai levar aquilo para a profissão, não, mas como para mim, como ser humano, né? Que eu me torno uma pessoa melhor, um ser humano melhor, que é mais gentil com quem está no entorno. Muito obrigada, Alexandre. Ok. Fica à vontade aí para a gente. Inclusive, eu tenho um grupo, né? Onde eu sempre faço constelações. Se quiser participar, né? Seja bem-vinda. Vocês querem perguntar mais alguma coisa aí, minha gente? Diga, Estela, abre o seu microfone. Eu quero participar de uma constelação, tá? Assim que você fizer, eu quero participar, porque eu carrego umas feridas abertas que doem muito até hoje. E talvez eu esteja passando isso para os meus filhos sem saber, porque eu sei que eles também carregam alguma dor que eu sinto. E isso a gente tem que resolver, tem que curar, tem que se autoconhecer para ir diminuindo, né, os problemas e harmonizando o meu entorno, a mim mesma, sabe? Então eu quero participar da próxima constelação que você fizer, tá bom? Tá ok, meu bem. A E te gente combina agradecer, assim. e te agradecer também por essa aula que eu gostei muito. Aí depois eu vou comprar um material didático para eu ter para mim, para a hora que eu quiser ler e precisar me inteirar, entendeu? Tá ok. Inclusive, igual para dar um outro exemplo assim. Vamos supor que a pessoa vai e casa com uma pessoa que é alcoólatra. Um exemplo. Uhum. Aí vai, aí separou, ou morreu, não sei o quê, resolve casar de novo. Aí quando você vai ver, o sujeito é alcoólatra também. Às vezes esconde, sabe? Ou se não, uma pessoa agressiva, ou uma pessoa que não dá o carinho que você merece, sabe? E aí Uhum. você vai trocando de marido, mas escolhendo os mesmos, né? É Então, verdade. isso são feridas abertas que a gente tem e que nós vamos replicando o mesmo movimento da nossa família. E aí, quando você vê isso, percebe isso, a gente quebra esse ciclo vicioso. Então, por exemplo, uma constelação, ela não vai beneficiar só você, ela vai beneficiar a sua família, tanto os antepassados quanto os que vão vir, porque você foi e interrompeu aquele ciclo, entendeu? Uhum. Entendi. Obrigada, Alexandre. Obrigada mesmo. Nada, meu bem. Carita, você quer falar algo
para a gente encerrar aqui, que já está dando quase 21 horas. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos, agradecer a disponibilidade do Alexandre. A Viviane está aqui, e lá nos registros acásticos, eu tenho uma frase que a Viviane costuma falar que ela gosta muito, né? Viviane também é consteladora. E lá nos registros a gente tem uma frase assim, que é meu, o que é seu, aqui não deixo nada que não seja amor, e daqui não levo nada que não seja amor. Durante muito tempo, para mim, essa frase era só um protocolo, né? E aí ela começou a fazer sentido para mim, porque era isso, assim, eu fui aprender que num sistema familiar, se não tiver amor, não vou deixar nada. E também não vou levar nada. Só levo o que for amor. E aí eu fico com a sensação de que a finalidade da constelação familiar também é essa, né? É a gente se entregar ao amor e deixar o amor reger o sistema, né? O amor não é ciumento, não é invejoso, não fere. Então, me parece, né, Alexandre, que é a finalidade principal da constelação é harmonizar tudo em amor, né? Com certeza. A energia mais transformadora é o amor, né? Você vê que Cristo falava só de amor, né? Então, essa energia realmente é muito transformadora. E eu quero agradecer a presença de todos aqui, especialmente a Cárita, que me trata com muito carinho, muito respeito. É uma pessoa que me puxa muito para cima, né? Nós somos, assim, terapeutas um do outro, e isso, para mim, é um prazer, porque a gente está sempre ganhando, e é via de mão dupla, né? Amém. Então, muita gratidão a vocês, a você. Obrigada, gente. Muito obrigada. Viviane, te amo, linda. Te amo! E esse aí é o mantra que eu uso em todas as terapias. Não finalizo nada na minha vida sem usar esse mantra, porque ele é poderoso. Até quando a gente vai em um lugar no trabalho, porque a gente acaba se emaranhando, né, Ale? A gente Com se emaranha certeza. com tudo e com todos. E aí, quando a gente usa essa frase daqui não levo nada que não seja amor, daqui não deixo nada que não seja amor, eu estou libertando, eu estou deixando que o caminho fique livre tanto para mim quanto para o outro. Então, assim, sempre que a Carita fala isso para mim, vai para o meu coração e isso é uma coisa que eu levei para a vida mesmo. Carita, gratidão, porque isso eu aprendi com você. Amém. E é muito linda essa fala, né? Aqui eu não deixo nada que não seja amor. É muito linda essa fala. Né? Gratidão a todos, viu, gente? Muito obrigado. Muito obrigado, Carita, em especial. Obrigada, obrigada. Quem quiser contribuir, então, com o e-book, gente, fala com o Alexandre no privado, tá? Um beijo para todos, fiquemos todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, Tchau, tchau. tchau para vocês.